os 12 dias preliminares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oitavo dia. Ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o ador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós obtecei. Nosso inimigo impeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que suscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e inovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave Maristela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave de saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó vida, sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra o gema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Oitavo dia. Meditação. Morte do escravo do mundo e do escravo de amor a Maria. Toda vida humana se termina com a morte. A vida do que é escravo do mundo, como a do que é escravo de amor de Maria. Para uns e outros, a morte é absolutamente certa. Entanto, ela há de vir como um ladrão em época incerta, para que ela não seja a porta de uma infelicidade eterna. A devoção a Maria nos será garantia segura e abençoada. Meditação, prelúdios. Estou no meu leito de morte, já na hora suprema, e beijo com amor e ilimitada confiança o crucifixo de meu terço. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeiro ponto. A morte é certa para todos. Nosso ser aspira a viver perenemente. Deus realmente ornara a natureza humana com o dote da imortalidade condicionada, porém, a obediência fiel de seu preceito. Pecaram nossos primeiros pais, e nossa morte corporal é hoje castigo do pecado. Assim como ninguém escapa à lei do pecado original, assim igualmente ninguém foge à lei universal da morte. O mesmo Jesus e sua Mãe Imaculada, que não foram atingidos pelo pecado original, uma pela natureza mesma da união hipostática na pessoa divina, impecável,
e outra em virtude de singular privilégio. O próprio Jesus e sua Mãe Santíssima passaram, todavia, pelos umbrais da morte. O escravo do mundo e o escravo de amor de Maria morrerão. É certo que a lei de ambos atinge por igual, mas que diferença nos sentimentos que essa certeza desperta! Que aflição, que angústia para os que se comprazem nos gozos do mundo, dos quais não se querem separar, porque neles puseram toda a sua felicidade. Não se deixa sem dor o que se refém com sumo deleite, dizem os santos padres. Mas para o escravo de amor de Maria, a certeza da morte é a certeza do paraíso, do termo das dores, a fim das possibilidades de pecado e das trevas do exílio. A certeza da morte é a certeza da vida. Segundo ponto. É incerta a hora da morte. A incerteza da hora da morte, comum aos escravos do mundo e aos escravos de amor de Maria, é a graça de que podemos abusar e que podemos usar com sabedoria. E do mundo abusam dessa incerteza, cuidando que sempre haverá tempo e que entre mentes cumpre coroar-se de rosas e gozar a vida. Na juventude opinam que é preciso viver a mocidade, dela extraindo toda a soma possível de prazer. Na idade madura, acham que é sabedoria reunir riquezas e tranquilidade que lhes prolongará indefinidamente a existência. Na velhice esperam sempre viver ao menos mais um ano e então depois pensarão em morrer. E a todos a morte salteia como ladrão noturno que escolhe as horas mais descuidadas. Os escravos de amor de Maria usam como de uma graça da incerteza da morte, porque ouvem a recomendação de Jesus: estai preparados, e todos os dias, renovando seus exames de consciência, seus atos de amor e de confiança, rogam sobretudo a Maria que por eles interceda agora e na hora da nossa morte. E vivem em castidade, choram como se não chorassem, riem-se como se não se alegrassem, compram como se não possuíssem, usam deste mundo como se não usassem, porque passa rápida esta vida. Destarte a incerteza da hora da morte lhes faz procurar cada vez com maior ardor as certezas da graça de Deus, das bênçãos de Maria. Terceiro ponto. A escravidão de amor a Maria, penhor de boa morte. Para todos os riscos deste mundo, procuram os homens fazer seguros contra incêndios, contra desastres, contra a própria morte, não para libertar-se deles, mas para lhes atenuar os resultados funestos. A escravidão de amor Maria é a melhor, seguro contra a morte. O que mais eficientemente
conjura suas consequências funestas é que, ao contrário, garante a transformação desta morte em vida verdadeira. Porque essa devoção é um contínuo morrer a si mesmo, morrer para os bens da terra, para os gozos de sensualidade, para as satisfações do orgulho. As afeições más não existem, já na alma de escravo de amor a Maria. As delícias a ela estão entregues de tal sorte que não haverá, na hora da morte, nenhuma renúncia custosa. A morte será apenas uma passagem da sala de espera para a sala do eterno banquete. Em contemplar, enfim, sem véus e realidade, que se vivia com a fé, um amar com supremo gozo e que se desejava ansiosamente. Servir a Maria é sinal de predestinação. Ser verdadeiro escravo de amor a Maria é sinal infalível de predestinação. Coloque: vida, doçura e esperança minha, salve. A triste condição da morte é para mim compensada com a vida que me prometeis. A amargura desse transe doloroso, vós a transformareis com a doçura de vossa presença. As trevas e angústias com que talvez o tentador me queira lançar no desespero se hão de dissipar com vosso amor terníssimo. Esperança de minha vida, de minha morte, de minha eternidade. Hamlet. Nossa Senhora das Dores, fará da morte de nosso corpo a eterna glória de nossa alma. Santo Evangelho. Vigilância cristã. Mateus 24, 36 ao 51. Quanto ao dia e a hora, porém, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias precedem o dilúvio, estavam os homens comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Velai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir nosso Senhor. Mas sabeis que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria invadir sua casa. Por isso, estai atentos, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Quando crê que é servo fiel e prudente, a quem seu Senhor constituiu sobre a sua família, para que lhes dê de comer a tempo. Bem-aventurados aquele servo a quem seu Senhor achar ocupado quando vier. Na verdade vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens.
Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e começa a maltratar os seus companheiros, e a comer e beber com os que se embriagaram, virá o senhor daquele servo no dia em que ele o não espera, e numa hora inesperada, e removê-lo-á, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Imitação de Cristo. Livro 1, capítulo 23, 4, 8, 9. Reflexão sobre a morte. Que ditoso e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o ache na morte. Grande confiança lhe darão de morrer infelizmente e perfeito desprezo do mundo. O ardente desejo de aproveitar das virtudes, o amor de obediência, o trabalho da penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em toda a adversidade, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem podes fazer enquanto tens saúde, porém, quando estiveres enfermo, não sei o que poderás. Poucos se emendam com as enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações, raras vezes chegam a ser santos. Quem se lembrará de ti depois da morte, e quem rogará por ti? Faze agora o que puderes, pois não sabes quando morrerás, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tens tempo, entesoura riquezas imortais. Seja teu único cuidado tratar de tua salvação e das coisas de Deus. Obtém agora por amigos os santos de Deus, venerando suas moradas eternas. Vive como hóspede e peregrino sobre a terra, a quem nada interessam os negócios do mundo. Conserva o teu coração livre e elevando a Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. A Ele endereça tuas orações e gemidos cada dia com lágrimas, para que mereça tua alma depois da morte passar ditosamente ao Senhor. Leitura Tratado de Verdadeira Devoção, número 39, 40, 41. Maria, necessária para conseguirmos nosso último fim. Deve-se concluir que, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus por uma necessidade chamada hipotética em consequência de sua vida, é ela muito mais necessária aos homens para que atinjam seu último fim. É preciso, pois, não confundir a devoção à Santíssima Virgem Nossa Senhora com a devoção dos outros santos, como se fosse a primeira não fosse muito mais necessária, ou como se fosse a mera superrogação. O douto e piedoso Juarez, da Companhia de Jesus, o erudito e devoto Justo Lipsio, doutor de Louvainha, e muitos outros provaram
de um modo irrefutável, apoiando-se na opinião dos santos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, de Santo Éfrem, diácono de Enessa, de São Cirilo, de Jerusalém, de Sião, Germano, de Constantinopla, de São Bernardino, de Santo Tomás de Bem-aventurado, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, que é um sinal infalível de provação, como a necessidade. Vários hereges não ter estima e amor à Virgem Santíssima, e que, pelo contrário, é sinal infalível de predestinação, ser-lhe inteiramente a verdadeira dedicada ao devoto. Provam-nos as Escrituras, as figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento, considerando o poder e os exemplos dos santos, ensinando-nos e demonstrando a razão e a experiência. Até o próprio demônio e seus sequazes, forçados a confessá-lo, malgrado seu, depois de todas as passagens dos santos padres e dos doutores da Igreja compiladas por mim para provar a verdade. Só citarei uma para não ser prolixo. Se vosso devoto, ó Virgem Santíssima, diz São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.